Vive para sempre, Jesus Cristo de Nazaré. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Glória a Deus. Amados, estamos vivendo um tempo precioso mesmo. E Deus precisa dar uma intervenção geral, geral na igreja e para a glória dele. Porque Jesus está para voltar. E ele vem. E não demora. Vamos orar. Paizinho amado, bendizemos o teu nome. Somos gratos a ti, ó Deus, por mais este dia, por mais esta hora, por mais este momento. Eu sei que o Senhor não rejeita a nossa oração, nem aparta de nós a sua graça. E a tua graça que nos basta nessa hora, Pai. Seja para a glória do teu nome, para o teu louvor neste momento aqui, Pai, nessa gravação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar. Louvar aquele que vive para sempre. Aquele que é o único capaz de nos transportar do poder das trevas para a glória do seu reino. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Cante de novo. Jesus Cristo mudou meu viver, pode mudar o seu. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sem diferente hoje é o meu diferente hoje é o meu coração. Cante mesmo. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci canções que falavam de ilusões. E agora? Mas agora é diferente. Tudo fala toda gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver.
ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesto teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Vitória por aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesto teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, o digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Louvai o Senhor em todo o tempo. Louve ao Senhor, bendiga o seu nome,
pela sua bondade, pela sua graça, misericórdia, pela salvação, por Jesus Cristo, que na cruz do Calvário derramou seu sangue puro em favor da nossa vida. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Amados, os corinhos, os cânticos da nossa conversão, né? Tempos que a gente viveu num avivamento tremendo desde a nossa conversão, na época da nossa conversão, onde o que mais importava era Jesus na vida e não aquilo que ele poderia fazer. E ele fazia grandes coisas. Podemos dizer que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Amém? Glória a Deus. Queria compartilhar brevemente aqui o Salmo que falam grandes verdades, né? Foram escritos como louvores, como um meio de oração, mas também com muito ensino. E um dos salmos que, é claro, todos os salmos ensinam sempre uma lição de vida para a nossa vida, mas o Salmo 73 diz assim: com efeito Deus é bom para com Israel. Diga, Deus é bom? Bom demais. Para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes as gorduras, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, e da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a lagos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, Jair teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou, as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Numa outra em que me compraza na terra?
Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Ah, amados, esse é o salmo da casca de banana, onde se pode escorregar com facilidade e os danos às vezes são danosos. É o salmo daquele que quase se desvia. É o salmo daquele que, por não prestar atenção, não dar valor para a vida eterna, para a salvação, para aquilo que esses cânticos que nós cantamos sejam verdadeiros louvores de gratidão. Porque Jesus Cristo realmente mudou a nossa história, mudou o nosso viver. Por isso, a alegria do Senhor é a nossa força. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome, desse salmista. Mas, amados, se Asaf, o autor desse salmo, dá esse testemunho, porque aqui o salmista não só dá o seu testemunho, mas abre e rasga o seu coração e não se envergonha daquilo que passou, daquilo que viveu. Muitas vezes vivemos, né, com uma capa de aparência, uma capa até de arrogância, de soberba, de vaidade, de inveja, quando na verdade por dentro nós não reconhecemos a bondade de Deus que nos segue a cada dia. E a bondade de Deus nos segue mesmo, porque Jesus Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja a majestade para todos sempre. Ele conquistou para nós toda a sorte de bênçãos espirituais. E as bênçãos nos acompanham, nos alcançam. Não somos nós que corremos atrás delas. Mas o perigo está em não reconhecer que o maior valor e os maiores valores para nós neste mundo é Jesus. E a salvação, a vida eterna, é ter os nossos nomes escritos no livro da vida. Esse é o maior valor da história. Não é o que temos, o que podemos ver, o que podemos pegar, conquistar, porque a maior conquista é a glória de Deus, a maior conquista é a salvação, a vida eterna. É Jesus Cristo como único Senhor de nossas vidas, o único Senhor e Salvador. E o salmista começa este salmo reconhecendo a bondade de Deus. Né? Esse cântico que fala que a bondade nos seguirá. E nos segue mesmo. E Deus é bom, e é bom demais. O próprio Jesus disse isso para aquele que disse a ele: o Senhor é muito bom. Ele falou: bom é Deus, o próprio Jesus. E ele diz: com efeito, Deus é bom para com Israel. Diga: Deus é bom para mim. Deus é bom para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Para aqueles que um dia limparam o coração, lavaram o coração no seu sangue, no sangue de Jesus, que nos torna alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo
a neve serei. Oh, glória a Deus. Quanto a mim, quase me resvalaram os pés. Quase que eu pisei na casca de banana, pisei na bola e realmente quase que eu me desvio, diz o salmista. Quase me desviei, né? Pouco faltou para que desviasse os meus pés. Faltou um pouquinho. Qual é o limite para a nossa vida? Qual é o limite para que você se desvie, abandone os caminhos do Senhor? Amados, para cada um há um limite. Para o salmista, foi a inveja, foi a cobiça, foi deixar de olhar para Jesus e começar a olhar para a prosperidade do ímpio, para a prosperidade do mundo, para o vizinho dele, que saía de carro zero e ele Fusca 69, caindo aos pedaços. E eu acho uma coisa interessante, amados. Tem crente, né? E quando tem a conquista de um carro melhor, às vezes um carro novo, aí ele coloca na traseira do vidro traseiro do carro, foi Deus que me deu. Quer dizer que o Fusca velho, quem deu então? Foi o Satanás? Tudo que temos é dado por Deus, nada é nosso e tudo é de Deus. Ele dá o motivo desse quase se desviar. Eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ele não aguentava de ver a prosperidade daquele que não serve a Deus, sendo que ele, né, era fiel ao Senhor, e ele dava toda a sua vida para o Senhor, dava o seu melhor para Deus, mas ele não tinha o que o ímpio tinha, o que o perverso tinha. Gente ruim, arrogante, né? Viviam sem preocupação. Para eles o dia de amanhã era o dia de amanhã. Eles sabiam que não ia faltar nada na sua mesa. Enquanto eu, como o crente, dou um duro danado, ralo pra caramba, corro atrás, vende almoço para comer a janta, e o cara que não tem Jesus, que está indo para o inferno, está gordão, nada falta na sua mesa, seu corpo é sadio, inédio, borrachão, né? Não tem nada que falte na casa, tem abundância. Não tem nem canseira pelo trabalho, né? Não partilho das canseiras dos mortais e não tem aflição de nada. E nós, crentes no Senhor Jesus, passando cada aflição, não é? E achamos que eles são melhores. Para com isso. É por aí que começa o quase se desviar. O salmista confessa essa verdade, amados. E será que nós não temos também a coragem de confessar que às vezes estamos invejando aquilo que o vizinho incrédulo tem, melhor que o nosso? O nosso é melhor sempre, porque o nosso é dado por Deus. Não tem dinheiro sujo, não tem dinheiro de corrupção, não tem dinheiro de propina, não tem dinheiro roubado. Olha aqui, ó.
um clips aqui na minha mesa é dado por Deus. Aqui, ó, tem um parafuso aqui. É dado por Deus. E é assim que tem que ser. E o salmista fala, por isso que eles são soberbos desse jeito, né? A soberba deles é tremenda, nem cumprimenta ninguém, passa por cima de todo mundo, é como um colar no pescoço a soberba deles. Eles não escondem a soberba, não tem vergonha de serem soberbos, né? E o salmista continua, né? Dizendo que eles são ainda violentos. Se mexeu com eles, vai levar o troco. Homens violentos. A gordura salta-lhes dos olhos. O coração deles só conta história. Só falam, né, das fantasias deles, das coisas que eles conquistaram, das coisas que eles tiveram, né? Fala que da opressão falam com altivez, falam maliciosamente as conversas maliciosas, zombo de todo mundo, tira gozação, não se importa de humilhar os outros. E o cara com inveja. Eu não tenho inveja disso, nem podemos ter. Em nome de Jesus. Zombam de Deus. E como é que está cheio de prosperidade? Como é que tem só, né, coisa boa, não falta nada, casa boa e não sei o quê? Zombam de Deus. Dizem, Deus não sabe nada. Como sabe Deus? Há conhecimento em Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Que nada. Eu é que sei. Os caras zombam. Como tem inveja? E o salmista confessa que era esse tipo de gente que ele tinha inveja, porque olhava para a prosperidade deles. E não exatamente para aquilo eles eram. Aí, o salmista aqui declara, esses são os ímpios. Eles são desse jeito. E não tem como ser diferente. São ímpios, mas vivem tranquilos, né? Sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. A preocupação do salmista era a grana. O Senhor Jesus falou que a palavra de Deus diz que o dinheiro é a raiz dos males. A ganância é maldição. E, infelizmente, amados, a ganância tem entrado na igreja. Há uma competição de um com o outro, mas vamos deixar para lá esse assunto. Aí, o salmista agindo desse jeito começou a entrar numa depressão, porque começou a se comparar ele, um homem de Deus, salvo, lavado pelo sangue de Jesus, comprado pelo sangue de Jesus, um crente fiel. Começou a se medir com a régua do ímpio. Ele chegou até a pensar, inutilmente guardei meu coração, tudo que eu tenho feito de bom para o Senhor, para a obra de Deus, para a igreja do Senhor, para os meus irmãos, né, até para a família, é inútil. Eu ter lavado minhas mãos na inocência, um homem santo, puro, separado, né? E diz, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, o verso 13. Porque eu continuo afligido a cada dia, cada manhã,
Acorda de manhã, correr atrás do prejuízo, né? Correr atrás, mais um dia, e esquece que este é o dia que o Senhor fez. Esquece aquilo que o salmista também disse: a cada manhã eu vejo a bondade de Deus. A cada manhã eu vejo que é mais um dia para eu ter a oportunidade de depender de Deus. Mais um dia para eu ter a oportunidade de louvar o Senhor, de agradecer o seu nome. De contínuo, era uma coisa contínua, afligido e angustiado, a cada manhã castigado. Ele falou assim: se eu falar o que esses caras falam, já levo uma do Senhor aí, nossa, já uma correção tremenda que não dá nem para eu pensar no que eles falam, né? Se eu só pensar em falar tais palavras, já era censurado, já era cortado deste mundo. Por quê? É verdade, a nossa rédea na vida com Deus é curta. E nós não temos nem como pensar naquilo que o ímpio fala e faz. Crente falando palavrão, xingamento, né? Pavio curto. Tem nada a ver com a nossa vida. Fomos chamados para sermos santos. Fomos chamados para ser próspero, né? Fomos chamados para a santidade. E santidade é um processo na nossa vida. E é claro que o Senhor abençoa também o crente com prosperidade, mas depende do coração de cada um, porque tem coisa que o Senhor não pode nos dar. Porque se der, vai se perder. Né? Tem uma história de uma mulher casada com um homem riquíssimo, crente, ela crente no Senhor Jesus, mas ele não, ele é um malvadão, um ímpio, proibia ela de ir para a igreja. Era uma vida de opressão por causa do marido, mas o homem era riquíssimo, dono de um empresário, dono de empresas e tal. E ela, muitas vezes, era proibida de entrar em casa quando chegava da igreja. Muita maldade. Mas o homem morreu. Porque nenhum dinheiro compra, né, o livramento da morte. Aconteceu, o cara morreu. Tudo que era do marido passou para ela. As empresas, os bens e tudo mais. Aquela mulher não perdia um culto quando o marido estava vivo. Não importava se ela dormisse para fora de casa, mas ela estava lá louvando o Senhor na igreja. Quando ela pegou de herança todo aquele império do marido, já o culto da semana ela já não ia. De repente já o culto de domingo também já não era tão importante. E acabou abandonando o Senhor por causa da riqueza. Então o Senhor sabe o que pode colocar nas nossas mãos. Ninguém dá uma faca afiada na mão de uma criança, na mão de alguém que não sabe lidar com ela. Muitas vezes nós não temos porque não podemos receber. Não estamos preparados para ter. Vamos voltar para cá. Mas, ele diz, só refletir para compreender isso achei uma tarefa muito pesada.
Aí chegou o dia de ir para a igreja. Domingão, vamos lá louvar o Senhor. Se arrumou, roupa bonita, porque para ir para a igreja tem que ser com roupa bonita, roupa nova, roupa... Porque é para o Senhor. A gente se arruma para o Senhor. Amém? Ir para a igreja, e a igreja é o melhor lugar do mundo que a gente ir para quando a gente sai de casa. Tem tantos lugares que a gente pode ir, mas a igreja é o melhor lugar. Porque é a comunhão, é a Assembleia dos Santos, é o lugar da comunhão com os irmãos. Aí ele diz, certamente tu me pões, tu os pões, não, peraí, errei aqui. Em só repetir para o verso 16, em compreender isso, achei uma tarefa pesada para mim. Ele falou, está difícil de entender essa coisa, de como eles têm uma vida, né, abençoada, uma vida próspera, uma vida sem problema, todo mundo gordão, com saúde, falta nada. Foi uma tarefa difícil de eu entender, né? Até que ele entrou na casa do Senhor, na casa de Deus. Estava difícil de entender tudo isso, até que ele entrou no santuário do Senhor. Até que a gente põe os pés na igreja, já entra aquela manifestação do poder de Deus, e o louvor, e a adoração, orecamacheire alabás. Oh Deus, a unção de Deus está aqui. E a glória é do Senhor. E a glória se manifesta com poder e glória. E nós dependemos somente dele e de mais ninguém. Amém? E ele diz, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Quando eu coloquei o pé na igreja, eu percebi para onde eu estava indo e para onde eles estão indo. Eu vou para a glória e eles vão para o inferno, se não se arrependerem. E ele confessa, certamente o Senhor coloca essa gente em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. Ficam assolados, totalmente aniquilados, porque inferno é terror, né? Totalmente aniquilado de terror. Inferno é tormento. Como ao sonho quando se acorda, assim, Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. O Senhor não está nem aí com aquilo que eu estou falando sobre eles, sobre a prosperidade do perverso. O Senhor sabe o fim deles, mas o Senhor é misericórdia, também quer salvar essa gente. E o salmista, o Senhor despreza até a imagem deles. Então, se o Senhor despreza, o que eu tenho que me importar? Aí ele reconhece. Ele perdeu tempo em olhar para a prosperidade do perverso. Ele diz, eu estava embrutecido, ignorante. O meu coração se amargou, minhas entranhas se comoveram. E eu reconheci que eu estava embrutecido, ignorante, irracional na tua presença. Irracional, só um irracional não dá valor para as coisas de Deus, para o Senhor, para a salvação, para a vida eterna. O irracional é o cão, é o gato. O gato estava aqui, né, querendo entrar. Irracional, não tem noção de Deus, de nada. Mas nós não somos. Somos criaturas racionais e salvos e comprados pelo sangue de Jesus. Ainda que pecadores, somos pecadores lavados pelo sangue de Jesus. Aí ele diz,
Tu me guias com teu conselho e me recebe na glória. O final de tudo é a glória de Deus. Somos guiados pelo poder do Espírito Santo, pela palavra do Senhor. E quando atravessarmos o portal da glória, os portais da glória, quem está lá para nos receber, entra, bendito do Senhor, para o lugar que está prometido, reservado desde a fundação do mundo. Vinde, bendito de meu Pai, para o lugar que vos está preparado, disse Jesus. Que mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraze, que eu me alegre aqui na terra, amados. Não adianta, não é nada, não são as coisas desse mundo. Não há nada que possa nos alegrar e preencher o vazio do nosso coração. Dinheiro não é nada. Prosperidade material não é nada. Ainda que a gente possa ter como crente. Mas ela não tem valor. Quem tem valor é Jesus na nossa vida. E nele a gente pode confiar. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem me compraza na terra. Tu és o meu refúgio, meu baluarte, minha herança. É o cântico que o Senhor deu. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ainda que a gente passe lutas, provações, tribulações, o Senhor nos conduz no meio de todas as lutas e tribulações. O Senhor toma pela nossa mão, pela mão dele, a mão direita, nos toma pela mão direita e nos conduz em triunfo, em vitória. Porque ele prometeu: não te deixarei, nem jamais te abandonarei. Ainda que a mãe abandone, o Senhor não abandona. Os que se afastam de ti perecem. Ah, meu, vai desviar? Tá bom. Vá para o inferno. Perece. Vai morrer espiritualmente. Escolheu. Infelizmente tem alguns que escolhem esse caminho e se desviam. Tu destrói todos que são infiéis para contigo. Vai buscar destruição. Vai acabar com a vida eterna. Aí o salmista faz uma declaração que é uma coisa tremenda, importante para a nossa vida e tem que fazer parte da nossa vida o tempo todo. Quanto a mim, o melhor deste mundo, a melhor coisa deste mundo é estar junto a ti. Bom é estar junto a Deus. Junto a ti, quero andar. Como é que é o canto? Contigo sempre. Nas jornadas, eu não sei a letra. No Senhor meu Deus, eu ponho o meu refúgio para proclamar todos os teus feitos. Só no Senhor. Senhor nosso refúgio e fortaleza. A quem temerei? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Glória a Deus. Paizinho amado, e verdadeiramente, Pai, essa palavra surta um efeito, Senhor, em nossas vidas. Que a gente reconheça em todo o tempo que Tu és o nosso maior tesouro, nossa maior conquista, é a vida eterna, a salvação. E tudo que se levanta com as nossas vidas, tentando, Senhor, nos desviar dos Teus caminhos, nós repreendemos agora em nome de Jesus, abençoando, Senhor, cada lar, cada família, por onde entrar, Senhor, esta palavra, haja renovação, restauração,
haja conserto, reconhecimento de que o caminho do Senhor é estreito, mas é o melhor caminho. Que a palavra do Senhor é prova para a nossa vida, mas é o melhor caminho, é o melhor lugar do mundo. Que o Senhor nos ajude, Senhor, para que se cumpra a promessa de salvação da nossa casa, da nossa família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque bom é estar junto a Ti, junto a Deus. E no Senhor Deus ponho a minha total confiança. Tu és o nosso refúgio para a Tua glória. Em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá a Ele glória e a sua igreja muitas vitórias? Amém? Deus abençoe. Um fim de semana abençoado, um domingo abençoado. Glória a Deus. Amados em Deus Pai, alcançados pela graça do Senhor, santificados pelo poder do Espírito Santo, que o Senhor te abençoe e te guarde em todo o teu caminho. E olha somente para Jesus e não para a prosperidade do ímpio. Porque a salvação é o bem mais precioso para